Quando estamos unidos, quando estamos unidos, estás entre nós e falará da tua vida. Este nosso mundo, este nosso mundo, sentido terá se tua palavra renovar. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhes os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhes disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Tu não me destes o beijo da saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alta funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres, que ajudavam a Jesus e aos discípulos
com os bens que possuía. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir a palavra de Deus. Podemos nos sentar. Coloque a mão sobre o seu coração, se preparando para essa partilha da palavra. Abramos o nosso coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte braço forte, Senhor, me ergues do chão, pois com teu braço forte realizas prodígios, meu Senhor, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. E que nós queiramos abrir mesmo o nosso coração, nossos ouvidos, e deixar com que a palavra de Deus toque mais profundo o nosso ser. Neste domingo, desse primeiro domingo do tempo comum, onde a liturgia nos mostra qual é o caminho para vivermos uma vida santa e livre. A liturgia deste final de semana vai nos mostrar qual é este caminho para nós vivermos esta vida em Deus, uma vida livre, uma vida santa. O caminho, meus irmãos e irmãs, o caminho é Cristo, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu já posso repetir para mim mesmo, você repete para você: o caminho é Cristo. A fé em Jesus Cristo, para que eu possa viver em santidade e viver em liberdade. Amém. Por que eu começo falando que o caminho é Cristo, a fé em Jesus Cristo, e que Cristo precisa ser o centro da nossa vida, o centro de tudo? A partir da segunda leitura, Gálatas capítulo 16, depois 19 ao 21. E diz assim: sabemos que ninguém é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo, nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo. Depois, mais embaixo, vai dizer Paulo, no versículo 29, aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo, eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Esta minha vida presente na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Eu não desprezo a graça de Deus. A certeza de um homem que foi encontrado por Deus, foi encontrado por Cristo, foi encontrado pela misericórdia de Deus, Paulo. Uma vez que ele fez a experiência da misericórdia de Deus na sua vida, ele fez a experiência do amor de Deus na sua vida,
Ele que era um perseguidor, agora se transforma num anunciador e agora ele é um perseguido por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora ele se transforma neste homem de Deus. Eu vivo, mas não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Este é o segredo para cada um de nós. Para nós que estamos aqui, para aqueles que estão nos acompanhando, a vida em Deus é o segredo. Meu irmão e minha irmã, sem Deus, a mentalidade mundana vai tomando conta de nós. Sem Deus, a minha vida vai sendo transformada, não por Deus, mas pelo mundo, pela mentalidade mundana, pelas coisas que o mundo oferece nos tempos de hoje. Por isso que eu preciso cada vez mais ir assumindo uma postura de homem de Deus, ir assumindo uma postura de filho de Deus. Eu vivo, mas não é Cristo, não é eu, é Cristo que vive em mim. Esta minha vida presente na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus. Eu não desprezo a graça de Deus. Eu sei das minhas limitações, por isso que eu tenho que contar com a graça de Deus. Eu tenho que contar com o amor de Deus na minha vida. Eu preciso ter essa certeza para não ser mais um a entrar na onda, a desprezar a graça de Deus. Senão nós corremos o risco de estar na igreja, mas também viver uma mentalidade mundana. De estar na igreja, mas não viver aquilo que a igreja nos orienta. Aquilo que a palavra nos orienta. Eu posso até mesmo vir à missa, ouvir a palavra, mas não deixar com que esta palavra toque o mais profundo do nosso ser. Se eu não tomo consciência de que Cristo precisa ser o centro da minha vida, Ele precisa ser o Senhor do meu olhar, do meu falar, do meu agir, do meu sentir, de todo o meu ser. Cristo precisa ser o Senhor dos meus relacionamentos. Eu vou entrar na onda também do mundo. Eu vou entrar na onda do prazer, do hedonismo. E o que é o hedonismo? É o prazer pelo prazer. O prazer é o caminho certo para a felicidade. O bem supremo, ou seja, o fim último da ação humana é o prazer. O importante é você sentir prazer. Como? Como que você vai sentir prazer? Não importa. O importante é você sentir prazer, você alcançar o prazer. É a exaltação do corpo que nós vivemos nos tempos de agora. Onde é importante que nós cuidemos do corpo, porque ele é templo do Espírito, sim. Mas é preciso que haja uma unidade de corpo, mente, alma e espírito. Não só cuidar do corpo. Cuida do corpo, esquece de cuidar da alma, esquece de rezar, esquece de buscar a conversão, a confissão, esquece de cuidar do espírito, esquece de cuidar da psique. E por isso que tem um monte de gente deformada, cuida só de uma parte. A pessoa se preocupa muito somente com o corpo, porque é a exaltação do corpo. Vivemos no mundo do hedonismo, o mundo do individualismo. O que importa é o meu eu, a minha felicidade, mesmo que para isso eu precise eliminar o outro. Mesmo que para isso eu precise eliminar o outro. É o Big Brother da vida. Para que eu possa ter sucesso, eu preciso eliminar o irmão. Eu preciso eliminar aquela pessoa, para que eu possa crescer, para que eu possa chegar em primeiro lugar. Isso não acontece hoje, será que nas empresas, por aí, no mundo atual? Eu preciso ir eliminando os outros para que eu possa ir crescendo. É o mundo do individualismo, o mundo do relativismo. Não existe verdade absoluta e nem ética absoluta. Eu estou fazendo um resumo só para nós entendermos o mundo em que nós vivemos. Não existe verdade absoluta e nem ética absoluta. Fica a critério de cada indivíduo definir a sua verdade e o seu bem. Você faz a sua verdade. Você faz a sua moral, você faz a sua ética. Não existe verdade absoluta. Não existe uma ética absoluta. É o mundo do subjetivismo. É tudo cheio de ismo, né? O mundo dos ismos.
Cada sujeito terá a sua verdade. Não existe verdade. Você decide e define. Uma frase que define essa realidade. Não importa o fato, importa como eu me sinto. Cada sujeito terá a sua verdade. Não existe verdade, é você que decide. É você que decide. E vemos também uma outra realidade hoje, que é o mundo do ceticismo. Questiona tudo que lhe é apresentado como verdade e não admite a existência de dogmas, fenômenos religiosos e metafísicos. O cético caracteriza-se por ter predisposições constantes para a dúvida e para a incredulidade. E isso não acontece hoje nas nossas faculdades, nas nossas universidades. O cético caracteriza-se por ter predisposições constantes para a dúvida e para a incredulidade. Os nossos jovens hoje são treinados nas faculdades, nas universidades, para serem ateus. O jovem até às vezes sai da igreja, do grupo de oração, vai fazer a faculdade. Se ele não tem uma mentalidade bem formada, começa a fazer a faculdade primeiro, segundo ano, talvez terceiro ano, ele já não está acreditando mais. Não confia mais em Deus, não confia mais nos mandamentos da lei de Deus. Porque a intenção é destruir mesmo o catolicismo, é destruir as famílias, é destruir a igreja, principalmente o catolicismo. O cristianismo, sim, mas o catolicismo, porque o catolicismo fala de ética, fala de moral, fala de família, e isso incomoda o mundo atual. O catolicismo vai contra, nós nadamos contra a correnteza. E por isso que se prega nas faculdades, a matéria não tem nada a ver com religião, mas se faz questão de falar mal da religião. Não se fala bem. Mas gostaria somente de recordar que a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo. Vocês sabiam disso? 115.300, esses dados de 2015. 115.352 institutos sanitários de assistência e beneficência em todo o mundo. 5.167 hospitais. 17.322 dispensários, que são estabelecimentos, instituições beneficentes. 648 leprosários. 15.699 casos para idosos. 10.124 orfanatrópicos, de orfanatos. 11.596 jardins de infância. 14.744 consultórios matrimoniais. 3.663 centros de educação e reeducação social. 36.386 instituições de outros tipos de educação que a igreja administra. 68.000 escolas maternais. 92.971 escolas primárias. 71 escolas primárias. 42.495 escolas superiores. 42.495 escolas superiores. A igreja desses jovens acompanha 2.288.258 jovens dessas escolas, estudantes universitários. Não, jovens de escola. Estudantes de escola universitária, estudantes universitários de escolas superiores. 3.275.440 estudantes. Este é o bem que a igreja faz pela humanidade. Não o que as pessoas estão falando nas escolas, nas faculdades e nas universidades. Gostaria que você aplaudisse esta obra de caridade que a igreja faz. Isso aqui ninguém fala. Isso aqui ninguém fala em faculdade nenhuma hoje, porque não é essa a intenção. E a igreja não faz questão de ficar falando essas coisas. O que a igreja faz e usa aquele princípio evangélico, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas tem hora que a gente precisa falar, porque só se fala das coisas erradas, dos pequenos coisas erradas da igreja, não fala das coisas boas. Por isso que ser de Deus no mundo atual, meus irmãos e irmãs, ser hoje jovem de Deus, ser hoje universitário, viver um relacionamento sadio, cultivar hoje
diante deste mundo, viver santidade, viver namoro santo nos tempos atuais é loucura. Viver um noivado santo nos tempos atuais é doideira, é nadar contra a correnteza. Mas é possível sim. É possível sim, diante de tudo isso, diante de toda essa realidade, é possível sim viver um namoro santo. Mas para viver um namoro santo, é preciso rebuscar os valores fundamentais como referenciais que nos direcionam para uma meta grande e bonita. É preciso retomar os valores referenciais. Os valores fundamentais. Hoje quase não se fala mais de viver castidade e namoro. Hoje é comum o pai ou a mãe autorizar o filho ou a filha trazer o namorado para dentro de casa. E até já arruma lá dentro de casa, já arruma lá o quarto para o jovem vir para dentro de casa e dormir com a namorada. Que tipo de pai é esse? Que tipo de mãe é essa? Que tipo de família você está querendo para o seu filho ou para a sua filha? Ah, mas se eu não autorizar dentro de casa, ele vai fazer fora. Quem apita dentro de casa é você, enquanto pai, enquanto mãe. Quem direciona dentro da casa o seu filho, a sua filha, é você. E você precisa colocar regras. Em fazer o seu filho entender que existe regra e é para o bem dele. A castidade, meus irmãos, é um valor. E a castidade no namoro não é uma coisa para ser uma coisa pesada, não. Nossa, não pode sexo porque a igreja é contra o sexo, é contra o prazer. A igreja não é contra o sexo, contra o prazer, não. Mas a igreja está pensando no bem da família. Está pensando no bem da família depois que casa também, para que aprenda a se respeitar antes, para respeitar depois. Porque se você não aprende a respeitar o seu namorado agora, o seu noivo agora, sua noiva agora, não vai respeitar depois, vai ter mais dificuldade. Depois de casado. Por isso que muitos se separam, porque não aprende a respeitar o próximo agora. Só vive castidade quem quer um compromisso que vai além de um sentimento bonito e prazeroso. Pois amar é educar a alma do outro. Essa frase é do saudoso Padre Léo. Amar é educar a alma do outro. Vamos repetir? Vamos de novo? Amar é educar a alma do outro. E educar exige o quê, irmão? Educar exige treinar uma vontade firme e decidida. Obrigado. Treinar exige, exige treinar uma vontade firme e vontade firme e, vamos lá, gente. Amar exige treinar uma vontade firme e decidida. De novo, amar exige treinar uma vontade firme e decidida. Você precisa ser treinado. Os atletas aí que estão se preparando para as Olimpíadas, né? Estão treinando todos os dias. Todos, pessoal, né, que compete, eles treinam todos os dias e treinam forte. É preciso treinar uma vontade firme e decidida. E você precisa treinar também, treinar para educar o outro. Você precisa ser treinado nessa vontade. Você precisa ser treinado em Deus, ser treinado na graça de Deus, se fortalecer cada dia, porque treinar exige de nós disciplina, treinar exige de nós dedicação, treinar exige de nós posicionamento. Você precisa também educar a alma do outro. Você que está aqui,
Você que está aqui que é namorado, você que está aqui que é noivo, você que nos acompanha, você que é jovem, você que é casado também. Para que vocês possam crescer em comunhão com Deus, mas também um não trair o outro, vocês precisam se ajudar. E se ajudar em que sentido? Se ajudar, se ajudando. Partilhando. Treinar também a cuidar do outro, educar a alma do outro, estabelece um diálogo entre vocês. Para viver bem neste mundo atual, irmãos, é preciso que vocês possam diálogo, vocês precisam conversar sobre tudo. Não é porque vocês estão na igreja que os sentimentos de vocês vão ser neutralizados. A vontade de ter uma relação sexual vai ser neutralizada. Não vai. Pelo contrário. Mas vocês precisam conversar. Vocês precisam ter um diálogo aberto. Quando alguém estiver avançando o sinal, quando avança o sinal, é 7 pontos na carteira, não é verdade? A multa acho que é R$191, não é verdade? Quando alguém avançar o sinal, você dá o alerta. Olha, está na hora de parar. Né? É verdade. Mas com liberdade. Às vezes o homem vai querer avançar o sinal, né? Vai com aquela mão, vai querer dar uns amassos a mais e tal. A moça tem que aprender, diz, olha, até aqui deu, agora para. Você precisa cuidar do seu namorado, você precisa cuidar do seu noivo, que vai sentir vontade, lógico, são jovens. Eu renuncio, que a coisa não é coisa do demônio, não renuncia. Louve a Deus porque você tem sentimento, porque você está com os sentimentos, está tudo funcionando, graças a Deus. Mas aprenda a lidar com eles. O noivo também, quando a noiva estiver no seu período fértil, você está muito sensível, qualquer coisinha é motivo para ela ficar, né? Eu olho com a cara feia para ela, já acho que está piscando, né? Acho que ele também precisa cuidar também. Cuidar os lugares que frequentam. A futura sogra vai viajar, eu vou ficar sozinho com ela em casa. Vou dormir na mesma casa. Imagina fogo com fogo, onde se encontra e dá o quê? Incêndio. Fogaréu. Entender, irmãos, que você jovem que está na igreja, entenda que os seus sentimentos, a sua busca por Deus, não vai neutralizar os seus sentimentos, não. Mas você precisa, primeiro entender, eu sou fraco, continuo sendo fraco. Uma vez no encontro eu pedi para todos se levantarem, os jovens, e repeti várias vezes, eu sou fraco, parecia aquelas galinhas de Angola, né? Estou fraco. Eu sou fraco, e porque eu sou fraco eu preciso da graça de Deus. Entender que nós somos fracos, mas nós precisamos treinar a nossa vida, além de treinar a nossa vida para educar o outro, é necessário treinar uma vida em Deus todos os dias. Treinar uma vida em Deus todos os dias, rezar a sós, mas rezar junto também. Os namorados que aqui estão, os noivos, vocês precisam rezar juntos também, pedir a graça de Deus. Tem dia que o negócio vai estar difícil, Senhor, me ajuda, nos ajuda a viver a castidade. Nós queremos mostrar para o mundo, não só para o mundo, mas queremos construir uma família santa, sadia. E nós queremos, Senhor, contar com a Tua graça, treinar uma vida em Deus, rezar juntos todos os dias, se for preciso, ou final de semana, mas rezar a sós também. Sem Deus, meu irmão e minha irmã, esqueça. Sem Deus, esqueça. Mas, se acontecer alguma queda, nós temos um grande modelo na liturgia de hoje para nos ajudar. Talvez você esteja lutando, e neste estar lutando aconteceu uma queda, você caiu. Mas o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus, ele não permanece caído.
Mas ele se levanta, olha para frente. Papa Francisco, em uma das homilias, no mês de maio, ele disse: se você cair, levanta-te. Levanta-te, falou 2 vezes, porque o homem e a mulher nasceram para viver levantados. Não para viver caído, não para viver cabisbaixo, mas para viver levantados. A primeira leitura de hoje fala de Davi. Sabe quantas esposas Davi tinha? Davi tinha 70 esposas. 300 concubinas, escravos, que ele usava também. Quando as 70 não davam conta, ele pegava as outras 300 escravas. O padre Léo dizia numa pregação que, porque Davi teve muitas mulheres, agora os padres têm que ver o celibato, né? Ele usou todas as mulheres naquela época. É brincadeira, gente. O celibato tem um valor bem maior do que só. É outro sentido. Mas ele tinha 70 esposas, 300 concubinas. E olhe só o que é a tentação. Este homem que tinha todas essas mulheres, ele não foi trair? Um bando de mulher traída, né? Ele traiu, gente. E ele traiu com quem? Ele traiu o Urias, aquele que era um dos seus comandantes, que estava à frente do seu exército. E hoje a leitura vai falar dessa história que Natan começa a contar para ele. E aí Davi diz, não, mas é isso mesmo, essa pessoa tem que ser castigada, não sei o quê. E aí Natan joga na cara dele, pois este homem és tu. Natan disse a Davi, esse homem és tu, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi como rei de Israel e salvei-te das mãos de Saul, dei-te a casa do teu Senhor e pus nos teus braços as mulheres do teu Senhor, entregando-te também a casa de Israel e de Judá, e se isso te parece pouco, vou acrescentar outros favores, porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que lhes agrada. Feristes a espada e Urias para fazer de sua mulher a tua esposa. Este homem, ungido por Deus, escolhido por Deus, ungido. Mas ele, além de cometer o pecado do adultério, depois ele manda matar Urias. Cometeu 2 pecados. Além do pecado do adultério, o pecado do assassinato. Mas este homem teve jeito. Depois ele diz, olha a grandeza deste homem, depois de todo o erro dele. Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. Natan respondeu, de sua parte, o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Aqui está a grandeza do homem. Pode acontecer que possa cair? Sim. Mas se caiu, volte atrás, reconheça. Senhor, eu pequei contra o Senhor, e aqui está. Depois o grande rei Davi, que se transformou grande rei Davi, mas porque reconheceu que errou. Temos um exemplo aqui no Evangelho também, da pecadora. Pecadora que lavou os pés de Jesus com perfume, deu tudo o que tinha de melhor, mas também de pior. Ofereceu o melhor, que era o perfume que ela trazia, mas ofereceu o pior, que eram os seus pecados. Mas ela teve a coragem de se lançar nos pés de Jesus. Teve a coragem de se lançar nos pés de Jesus e entregar sua vida ao Senhor. Será que nós temos essa coragem de nos lançarmos como esta mulher aos pés do Senhor? Sem nos preocuparmos com o que estão falando de nós. Sem nos preocuparmos, mas eu errei, caí num grande pecado, o que vão falar de mim agora se eu voltar? Pois não se preocupe com os outros. Deus vê o coração. Queira recomeçar hoje, queira retomar um tempo novo na sua vida hoje. Essa liturgia é a liturgia da misericórdia, onde o Senhor apresenta novamente a partir de Paulo, a partir de Davi, a partir dessa pecadora, nos dá a oportunidade, não para nós permanecer no erro, mas para recomeçar, para retomar, para levantar a cabeça.
E levantar a cabeça como, irmãos? Principalmente numa confissão. Como que é o salmo que nós cantamos? Eu confessei, afinal, meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. Neste ano da misericórdia, você tem confessado os seus pecados? Tem confessado os seus pecados nesse ano da misericórdia? Tem passado pela porta santa nos santuários, como aqui tem o santuário do Pai das Misericórdias, essa porta santa aqui do centro? Você já passou pela porta santa aqui? Quando você vai ao santuário, você passa pela porta santa, você tem confessado, você tem rezado, pela sua conversão principalmente? Ou você é mais um daqueles que tem vergonha de confessar com o padre da sua paróquia? Que o padre te conhece, que você tem amizade com o padre. Será que nós entendemos o que significa sacramento da confissão? Será que nós entendemos o que significa quando eu me dobro ali? Há pouco antes de vir para cá, eu confessei com o padre José Augusto, lá no confessionário. Estava atendendo lá. Quando acabou as confissões, padre, faz favor, preciso confessar. Os padres também têm que confessar. Seria bom se eu pudesse me auto-absolver, né? Mas não posso, né? Ir no espelho, né? Padre João Marcos, eu te absolvo teus pecados, Pai, mas não posso fazer isso, eu tenho que confessar com outro padre, né? Se eu fazer isso é heresia, né? Se tiver graça de confessar com o padre Zé Augusto, gente, olha que chique, hein? Fazer ciúme em vocês, né? Todo mundo pergunta onde está o padre Zé Augusto. O padre Zé Augusto está aqui na Canção Nova. Celebra às 6 da manhã, aqui de segunda a sexta, aqui no santuário, todas as semanas. E estava atendendo confissão lá no quem perdeu de oportunidade de conhecê-lo, né? Tivesse conhecido, ou melhor, de vê-lo, estava lá no santuário, atendendo, ou melhor, lá no confessionário, atendendo confissão. Ele vai me matar, que eu estou falando dele aqui, mas tudo bem, né? Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos do amor de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus. E principalmente nos dobrando diante do sacerdote e dizer, olha, eu preciso melhorar nisso. Senhor, perdão, misericórdia, compaixão. Ah, mas eu tenho vergonha. Será que eu entendi que eu confesso com Deus e o padre está ali como o ministro da reconciliação para me dar absolvição, porque foi Jesus que instituiu esse sacramento, e ele diz, aquele a quem perdoar os pecados eles serão perdoados, aquele a quem retiver eles serão retidos. Ele falou isso aos apóstolos. Ah, eu confesso com Deus. Olha, me desculpe, mas você está na igreja errada então. Que a igreja católica, ela foi fiel e é fiel a este mandato de nosso Senhor. E por isso que existe o sacramento da confissão. E o sacramento da confissão é uma bênção para nós, irmãos. Que quando nós falamos, 50% da nossa aflição, daquilo que a gente fala, já está acontecendo ali. O fato da gente falar para o sacerdote, experimentar a misericórdia de Deus neste tempo, experimentar a graça de Deus neste tempo, irmão e irmã, é também se colocar diante do sacerdote e dizer, eu preciso da graça, eu preciso da misericórdia, eu preciso do perdão. Bento XVI, um discurso aos namorados, um congresso eucarístico nacional na Itália, ele disse assim, queridos jovens, não tenham medo de afrontar esses desafios. Não percais nunca a esperança. Tendes coragem, também nas dificuldades, permanecendo firmes na fé. Estais certos de que em cada circunstância sois amados e protegidos pelo amor de Deus, que é a nossa força. Nada nos pode separar do amor de Deus. Nada nos pode separar do amor de Deus. Estais certo, pois que também a igreja vos é próxima, vos sustenta, não cessa de olhar para vós com grande confiança. Gostaria de dizer-vos, antes de tudo, que eviteis de vos trancar em relacionamentos íntimos, falsamente tranquilizadores. Façais mais de que tudo, que a vossa relação torne-se levedo de uma presença ativa e responsável na comunidade. Não esqueçais, pois, que para ser autêntico, também o amor exige um caminho de amadurecimento. A partir da atração da inicial e do sentir-se bem com o outro, educai-vos a querer bem ao outro.
O amor vive de gratuidade, de sacrifício de si, de perdão e de respeito pelo outro. Vamos repetir? O amor vive de gratuidade. Pode ser um pouquinho melhor, né, gente? Pelo amor de Jesus. O amor vive de gratuidade, de sacrifício de si, de perdão e de respeito pelo outro. E aí eu encerro com as palavras de Papa Francisco. Ele disse assim: para levar por diante uma família é necessário usar 3 palavras. Quero repeti-lo, 3 palavras. Por favor, muito obrigado e desculpa. Vamos lá? Mais uma vez para a gente lembrar, né? Se a gente lembrasse essas 3 palavras dentro das nossas casas, muita coisa melhoraria. Dentro das famílias, nos relacionamentos. Por favor, muito obrigado e desculpa. Somos ao Senhor a graça nessa liturgia de acolhendo a misericórdia de Deus, acolhendo o amor de Deus, mas assumindo uma fé viva, autêntica, não nos deixar levar pela mentalidade humana. O mundo quer nos arrastar para outros caminhos, um caminho sem sentido, onde o jovem não está hoje, vive sem sentido para a sua vida. Mas em Deus a nossa alma tem sentido. Em Deus nós buscamos sim o sentido para a nossa vida. Que verdadeiramente assumamos uma postura de homens novos para um mundo novo, mulheres novas para um mundo novo, jovens novos para um mundo novo, casais novos para um mundo novo, relacionamentos novos, sadios para este mundo novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.